A vida cristã nunca foi fácil em período nenhum da história e não seria diferente nesses tempos pós-modernos, principalmente para a juventude. Um jovem cristão que foi criado sempre na igreja, muitos desses jovens se perguntam: eu posso ouvir qualquer tipo de música? Mas hoje eu não vou falar de música, eu vou falar de um assunto próximo, é literatura. Eu sou cristão, mas eu posso ler qualquer literatura, qualquer tipo de literatura? Eu penso que isso é algo que em algum momento dá uma virada na cabeça do jovem. Eu vou fazer um pequeno break e, enquanto isso, eu peço que, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva no meu canal, que você dê uma like, porque isso é importantíssimo para a gente que faz mídia social. E mais do que isso, ative o sininho para que sempre você possa ser avisado sobre as nossas postagens. Já já eu volto. Estou de volta com o nosso Kairós para pensar a vida cristã num mundo tão conturbado como é esse nosso, esse mundo pós-moderno. E tem algo que sempre me chama a atenção como professor de ensino médio e mesmo professor universitário. Hoje eu estou afastado de sala de aula, mas eu fui professor, trabalhei nessa área e me lembro da angústia que os jovens que haviam sido criados nas igrejas, que vêm de um berço cristão, o impacto que tinha na vida deles o contato com a moderna literatura. Isso sempre era muito perturbador e alguns jovens, inclusive, chegavam a abandonar a igreja porque entravam numa crise profunda, numa crise enorme quando se deparavam com autores contemporâneos, seja de obra de ficção, autores na área da ficção científica ou mesmo do romance, da poesia, do conto, e também a literatura na área de humanas, filosofia, sociologia, principalmente depois da reintrodução do ensino de filosofia no ensino médio. Os jovens vinham ali das igrejas e, de repente, iam se deparar com Marx, Nietzsche, Freud, bem anterior a eles, com Sócrates, com as grandes perguntas que sempre suscitam em sala de aula a partir de um exercício da maiêutica socrática. E aí muitos entravam em crise porque alguns deles haviam sido criados como se fossem dentro de uma bolha, fora do mundo. Estavam ali no mundo, mas não conheciam absolutamente nada. Alguns, os pais nem deixavam ver televisão, não deixavam ouvir música do mundo, ou seja, música pop, fosse ela brasileira ou estrangeira. E aí, de repente, eles chegam na escola, chegam ali no ensino médio e se deparam com outros colegas que não vêm de berço cristão, que não tiveram a mesma formação que eles e que estão com o iPhone ou com um smartphone, seja lá o que for, ouvindo música e acaba partilhando essa música com esses outros jovens. Mas o impacto vai ser muito forte também quando se deparam com a moderna literatura, com os temas que são tratados na literatura. E aí aquele jovem que tinha sido criado dentro de uma bolha, como se o mundo não existisse, como se não existisse relação fora do universo da igreja, eles então se chocam. Na verdade, eles não estão preparados para isso. Eu vejo nessa questão uma grande deficiência da escola dominical. É isso mesmo, eu sou pastor e trato disso com os meus alunos de escola dominical porque eu priorizei trabalhar com os jovens. Os jovens são alienados. Os jovens, na sua grande maioria, o jovem cristão é alienado a respeito do mundo, das relações, de tudo. Mas acontece que nós não vivemos fechados dentro de uma cidade só de crentes, ou dentro de um convento, ou dentro de um mosteiro. Nós nos relacionamos, nós conhecemos outros jovens que falam de balada, que falam de música, que falam de estilos musicais, que dançam, que se beijam, que conversam, que vão ao futebol. Como é que um jovem pode ser cristão
viver cercado de colegas, de jovens dessa maneira e, no entanto, testemunhar. Mais do que isso, como é que ele vai viver naquele meio sem entrar em crise, sem abandonar a fé de seus pais, a fé que ele foi educado? Eu penso que um dos caminhos para se evitar isso é já mesmo a escola dominical tratar desses assuntos a partir do ensino médio, antes do ensino médio já, preparar o jovem para aquilo que ele vai encontrar em sala de aula. Os grandes temas da filosofia, a questão, por exemplo, que vai aparecer inevitavelmente no ensino médio, as teorias científicas do século XIX e XX, como o evolucionismo, a teoria do Big Bang e outras teorias que contradizem radicalmente a Bíblia Sagrada, o texto que nós trabalhamos na igreja, o texto que nós acreditamos ser verdadeiro. Como você vai trabalhar isso? Então é preciso que as igrejas e a escola dominical prepare o jovem para ter condições de chegar nesse ambiente, às vezes hostil à fé cristã, e ele não entrar em crise, mas também não parecer um dinossauro, uma pessoa de outro planeta, de outro mundo, que não sabe sequer se relacionar com as pessoas. A literatura, então, é importantíssimo desde cedo na vida de qualquer jovem, inclusive do jovem cristão. Quando eu falo da literatura, eu me refiro à literatura clássica, aos clássicos da literatura mundial e também da literatura brasileira e a literatura contemporânea. Um jovem que leu Guimarães Rosa, que leu Jorge Amado, que leu Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, que leu Shakespeare, um jovem que leu Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, ele vai ter condições de dialogar muito mais com essa questão de fé e filosofia, por exemplo. Eu penso que as escolas dominicais fariam um grande favor se pegassem Assim Falou Zaratustra de Nietzsche e estudasse aquele livro a fundo, mostrando as grandes contradições que tem no livro e os grandes limites. E mais do que isso, Nietzsche não pretende ser um profeta que está falando em nome de Deus, mas apenas um homem que está emitindo a sua opinião sobre tudo, inclusive assuntos dos quais ele nem entende completamente. Manter o jovem alienado deste universo, manter o jovem alienado da literatura, dizer o seguinte: não leia Nietzsche, não, Marx, Deus me livre, jamais. Freud, nunca. Imagina se esse jovem resolve fazer psicologia, por exemplo. Ele vai ter que se deparar com Freud, não tem jeito. Ou mais do que isso, se esse jovem cristão vai ser um professor de história, ele vai ter que conhecer todas as teorias científicas e sociais do século XVIII, XIX, XX, e nesse conhecimento ele vai ter que conhecer esses autores que eu me referi. Se ele vai fazer letras, por exemplo, ele precisa conhecer a literatura brasileira, ele precisa conhecer Jorge Amado, Machado de Assis, e Carlos Drummond de Andrade e todos os grandes que fazem a literatura brasileira, Guimarães Rosa. Então, criar o jovem sem o contato com essa literatura, falando que essa literatura é coisa do demônio, não ajuda muito. Não ajuda muito, muito pelo contrário, isso pode trazer consequências negativas fortíssimas para a vida desse jovem, que mais cedo ou mais tarde, quando se deparar com esses pensamentos ou com essas visões de mundo, ele pode não dar conta de responder aos grandes questionamentos que esses autores vão lhe fazer, e ele não vai encontrar então na Sagrada Escritura, essa sim, a palavra de Deus, a fonte onde ele vai buscar o alimento para poder dialogar com tudo isso. Então, claro que pode, eu sou cristão e eu leio literatura, eu sou cristão e leio tudo que me vem às mãos, desde os clássicos até a literatura de entretenimento, até Paulo Coelho, por exemplo, né? Que está muito fora desse grande universo culto, digamos assim. Clarice Lispector,
O cristão, aquele jovem que leu Clarice Lispector, ele conhece muito mais da vida. Se ele leu Dostoiévski, ele conhece muito mais do ser humano. Então, é importantíssimo. Deixa de grilo, deixa de besteira, deixa de pensamento tacanho, deixa de ser estreito, de andar com aquele tapa-olho aqui que os burros andam. Não, abra o horizonte, leia, estude, conheça e se fortaleça na fé quando você perceber que só existe um livro que reivindica para si o título, digamos assim, o argumento de que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, e toda essa outra literatura que nos circunda é apenas literatura e que não tem nenhum propósito de converter ou mudar alguém de caminho, porque ela não é palavra de Deus e os seus autores sabem muito bem disso. E você precisa saber disso para não entrar em crise. Leia, leia tudo que vier às suas mãos, porque isso lhe fará um grande bem.